O meu próximo questionamento, professora, é na verdade pedir para a senhora fazer uma reflexão sobre o estresse e a resiliência em um contexto de vulnerabilidade socioeconômica. E considerando que no seu doutorado, lá em 2006, a senhora investigou a estrutura e dinâmica das relações familiares de uma comunidade ribeirinha, Marajoara, é interessante pontuar que o percentual de crianças entre 0 a 14 anos com deficiência residindo em domicílios em situação de pobreza financeira estava em aproximadamente 73%, segundo o censo de 2010 do IBGE. Parece distante de 2010, mas é seguro dizer que essa realidade não teve mudanças significativas ao considerar que em 2017 o IBGE registrava cerca de 50 milhões de pessoas em geral vivendo na linha de pobreza. Então, professora, repetindo, queria que a senhora refletisse sobre a resiliência e o estresse no contexto de vulnerabilidade socioeconômica. A questão da resiliência nessas famílias, ela é um tema que a gente está investigando. A resiliência, ela não depende só, na verdade, de um único aspecto, né? A capacidade de enfrentamento, ela está relacionada a esses elementos dos indivíduos que compõem a família, a capacidade da família como um todo, mas também a capacidade que essa família tem de acionar o seu contexto. É óbvio que quando a gente está falando de uma família pobre, que tem uma pessoa com deficiência, e aí a gente pensa na capacidade de acionamento, de ir em busca de apoio fora do ambiente familiar, a gente entende que a resposta que essa família vai ter vai ser uma resposta limitada. Esse ambiente ele vai ter um potencial limitado de responder positivamente. Então, vou traduzir isso. Por exemplo, os serviços, a rede de serviços. Uma família que pertence a um nível socioeconômico um pouco favorecida, ela tem assistência de planos de saúde, por exemplo, ou assistência privada, profissionais particulares. Mas uma pessoa que depende dos serviços públicos é muito complicado. Então, o profissional, a relação com os profissionais é totalmente diferente. Então, esse apoio que a gente falou ainda há pouco, que é, na verdade, um recurso que vai influenciar nessa capacidade de resiliência, vai ser um apoio deficitário. No entanto, isso não é tudo. Quando a gente fala em apoio, a gente entende que existem vários apoios. E o que a gente vê é que as famílias, mesmo na sua fragilidade, elas são capazes de inventar, de se inventar. Então elas não têm os profissionais, mas elas têm outras redes, elas têm os vizinhos, elas têm os amigos. Então, mesmo faltando esse recurso, esse apoio mais estruturado, elas têm outros apoios. O que a gente vê é que as famílias pobres, elas desenvolvem uma rede de suporte bem diferente daquelas famílias que têm um recurso econômico mais favorável, digamos assim. Nas famílias ribeirinhas, então, isso é muito evidente. A rede de vizinhança funciona muito. Acaba que a gente identifica nessas famílias pobres uma capacidade de enfrentamento muito grande da adversidade de famílias de crianças com deficiência e pobre. Tem uma coisa interessante e que eu vejo muito claramente nas famílias pobres, nas falas. Eu estou falando isso porque a gente fez um estudo qualitativo para essas famílias, a gente escutou elas falando. As famílias pobres, elas se remetem muito à questão espiritual e isso acaba funcionando como uma fonte de força mesmo, que as habilita nesse enfrentamento dessa adversidade dupla, que é a pobreza e a deficiência. Então, além do suporte, além do apoio que elas têm com amigos, familiares, vizinhos, elas contam com essa crença em algo que transcende o mundo físico. Muito se remete a uma força divina, algo que é inexplicável, para justificar a sua vida e a sua condição de pobres e cuidadores de pessoas com deficiência. Acho que no nosso país, assim,
na falta de políticas públicas, na ausência de políticas públicas, as famílias, até para não se desorganizarem ainda mais, um mecanismo de sobrevivência mesmo que elas encontram é recorrerem a essa crença. Eu acho que a crença em uma força maior pode ser algo positivo, sim, desde que isso não impeça essas mães, esses cuidadores, de irem atrás dos serviços que os seus filhos têm direito, da reabilitação que os seus filhos têm direito, da assistência que os seus filhos têm direito. O programa de podcast Demais Eficiência é realizado por meio do programa Navega Saberes, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Pará. A produção é realizada no âmbito do Núcleo de Teorias e Pesquisa do Comportamento. Contamos com a colaboração do Laboratório de Ecologia do Desenvolvimento e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.